Uma arma carregada sobre uma toalha branca e bem passada fala mais alto do que qualquer grito. Mas, no mundo do crime organizado, o silêncio é a arma mais mortal de todas. Dizem que, se você não consegue entender o homem que está sentado na cabeceira da mesa, você já entrou morto. Em 2024, dentro do restaurante italiano mais exclusivo de São Paulo, uma fortuna em poder importado ficou sentada em silêncio absoluto, esperando um vinho que não existia, enquanto um mal-entendido contava os segundos como uma bomba. A única coisa entre um desastre e a sobremesa era uma garçonete ex-estudante, com uma bandeja de drinks amargos, que sabia que algumas palavras não se dizem, se enterram. Esta é a história de como uma garçonete não apenas serviu um chefe, ela salvou o homem. O ar dentro do Bela Forte costumava cheirar a trufa, manteiga e dinheiro antigo, mas naquela noite cheirava a medo. Eram 20h15, numa terça-feira, e o salão principal, no bairro dos Jardins, estava no auge do movimento. Não era um lugar onde alguém pedia macarrão simples. Era um lugar onde empresários fechavam acordo com políticos, comendo pratos desmontados que custavam mais do que um carro popular. Larissa Duarte ajeitou o avental e limpou com cuidado uma mancha de batom de uma taça no canto do serviço. Os pés doíam. Ela tinha 24 anos. Estava presa em dívidas de uma faculdade de História da Arte que não terminou. E naquele lugar era invisível. Para a clientela do Bela Forte, ela era só um par de mãos trazendo água com gás. A mesa 4 vai dar problema, sussurrou Diego, o barman, empurrando uma bandeja de Negronis em direção a ela. Ele estava pálido. O gerente está suando. Eu nunca vi o Rafael suar assim. Larissa olhou para o reservado no fundo, aquele canto usado para celebridades e gente importante que não queria ser vista. Naquela noite, o clima que saía dali era pesado, escuro, sufocante. 6 homens ocupavam a mesa redonda. 5 eram grandes, pescoços grossos, ternos justos nos ombros. Mas eles não eram o problema. O problema era o homem no centro. Ele não parecia um bandido de filme. Parecia um predador que não precisa provar nada. Uns 35 anos, terno 3 peças, bem cortado, cabelo escuro penteado para trás, rosto bonito do jeito errado, bonito e frio como pedra. Ele não tocou no pão, não abriu o cardápio, apenas encarava o gerente, Rafael, com olhos sem calor. Aquele era Bruno Valença. Para críticos de gastronomia, esse nome não significava nada. Mas para investigadores da Polícia Federal e para gente que acompanha crimes financeiros, Valença era um fantasma. O suposto novo líder de um grupo ligado a uma rede legal de obras, coleta e contratos. Legal, no papel. No papel. Eu não entendo, senhor. Rafael gaguejou. O homem que mandava no salão com voz dura estava tremendo. Nós temos Barolo, safra 2016. Excelente. Premiado. Avaliado. Bruno nem piscou. Ele falou baixo, rápido, numa língua que soava como italiano, mas não aquele italiano que se aprende em curso. Era cortado, áspero, com vogais mastigadas e cuspidas. Rafael olhou perdido e virou para o sommelier, um rapaz chamado Vitor. Vitor, traduz. O que ele está pedindo? Vitor ficou branco. Eu não sei, chefe. Parece dialeto, bem carregado. Talvez sul, mas eu não consigo. Bruno bateu a mão na mesa. Talheres vibraram, taças tremeram. O restaurante inteiro calou como se alguém tivesse cortado o som do mundo. Perto dali, executivos e convidados importantes congelaram com os garfos no ar. Bruno falou de novo, mais alto. A voz dele parecia uma arma. Ele apontou para Rafael, depois para a garrafa do Barolo e fez um gesto como quem varre lixo para fora da mesa. Um dos seguranças, um homem com uma cicatriz atravessando a sobrancelha, se levantou. A mão foi para dentro do paletó. Ele ainda não sacou nada, mas a mensagem estava clara e o ar ficou mais fino. Ele está ofendido, o segurança falou num português quebrado. Você traz vinagre, você ofende o chefe. Rafael quase perdeu a cor. Mas o que ele quer então? Larissa assistia de longe no canto do serviço, com o coração batendo forte, e naquele segundo ela reconheceu o ritmo. Não era italiano genérico, era um dialeto siciliano antigo, de interior, o tipo de fala que a avó dela soltava quando queimava molho e ficava nervosa. A língua que a nona usava para xingar, rezar e guardar segredo. O segurança deu um passo na direção de Rafael. Rafael recuou e encostou num carrinho de apoio. A tensão era um elástico esticado no limite. Se alguém puxasse mais 1 milímetro, virava confusão, correria, gente ferida. Larissa não pensou, não pediu permissão, não chamou o supervisor. Ela largou a bandeja no balcão com um barulho seco. Larissa, não...
Não, Diego sussurrou assustado. Fica fora disso. Ela não ouviu. Larissa atravessou o carpete macio. O som do próprio coração era mais alto que tudo. Ela passou pelo sommelier paralisado, pelo gerente tremendo e parou bem na frente da mesa. O segurança com a cicatriz tentou barrar. Sai daqui, menina. Larissa nem olhou para ele. Olhou direto para Bruno Valença e falou no dialeto com a voz começando trêmula e depois firmando. O senhor não quer vinho arrumadinho de salão. O senhor quer vinho de terra. Vinho escuro, antigo, do tipo que não pede desculpa. O silêncio que caiu depois foi mais pesado que o anterior, mas diferente. Bruno inclinou a cabeça. A raiva continuou no rosto, mas a confusão sumiu. Ele encarou a garçonete, coque bagunçado, uniforme barato, queixo firme, olhos dizendo, eu entendi. Bruno ergueu a mão para o segurança recuar. Você, de onde é? Ele perguntou ainda no dialeto, testando. Larissa engoliu seco. Ao redor daquela mesa, o ar parecia mais frio. Tá, Larissa, ela respondeu, também no dialeto. Minha avó era do interior. Ela me ensinou que não se oferece qualquer vinho a um homem que veio das montanhas. Bruno ficou olhando como se procurasse mentira, armadilha, fio escondido. Depois, o canto da boca dele se mexeu. Não um sorriso, mas um parem de atacar. Ele virou para Rafael, que parecia prestes a desmaiar, e apontou para Larissa. Ela fica, Bruno disse, agora num português perfeito, sem sotaque. A voz era macia por cima e dura por dentro. Você sai, todo mundo sai, só ela. Rafael não discutiu. Claro, imediatamente. Ele praticamente fugiu, puxando Vitor junto como se carregasse uma mala. Agora era Larissa e os 6 homens. O vinho, Bruno falou, voltando ao dialeto para ver se ela sustentava. Você tem mesmo? Ou só falou bonito para salvar o gerente? Larissa assentiu. Tem uma garrafa guardada na adega. Não está na carta. O dono guarda para ele. Um Nero d'Avola antigo, de um vinhedo pequeno, forte. Tem gosto de amora e de chão molhado. Bruno recostou na cadeira, desabotoando o paletó. Então traz. E traz taça limpa. Esta aqui tá com cheiro de detergente. Larissa correu para a adega. As mãos tremiam tanto que ela quase deixou a chave cair. Achou a garrafa empoeirada, esquecida no canto reservado. Pegou uma taça de cristal e poliu com pano de linho até brilhar. Quando voltou, o clima tinha mudado. A tensão ainda existia, mas a violência iminente tinha recuado. Os homens olhavam para ela com uma curiosidade cautelosa. Larissa apresentou a garrafa sem teatro de sommelier. Abriu, serviu um pouco e esperou. Bruno levantou a taça. Girou o líquido quase preto. Cheirou. Bebeu um gole. Fechou os olhos. Por um segundo, a máscara cedeu. Apareceu um homem cansado. Um homem com saudade de um lugar que talvez nunca pudesse visitar de novo. Bom, ele murmurou. É isso. Ele apontou para a cadeira ao lado dele. Senta, Larissa travou. Eu não posso. Se eu sentar, eu posso ser mandada embora. Bruno encarou. Se mandarem você embora, eu compro este prédio e contrato você de volta como dona. Senta. Larissa sentou. Naquela noite, por 1 hora, a hierarquia do Bela Forte virou do avesso. Outros garçons espiavam da porta da cozinha sem acreditar. A garçonete invisível estava na mesa mais perigosa do restaurante. Bruno não flertou. Ele interrogou. Você fala a língua antiga, ele disse, cortando um bife que Larissa garantiu que viesse ao ponto certo. Mas nasceu aqui. Em São Paulo mesmo, Larissa respondeu. Zona Leste. Por que sua família saiu de lá? Dívida, ela disse sem inventar. Mentir para um homem como aquele parecia inútil. Meu avô devia. Vieram tentando recomeçar. Ela respirou. Minha avó não queria falar português dentro de casa. Ela dizia, português é para a rua. A língua antiga é para a família. Bruno assentiu. Sua avó era esperta. Ele olhou para ela com atenção. Esse é seu sonho? Servir gerente arrogante e fingir que não escuta a humilhação? Não, Larissa respondeu olhando a toalha. Eu fazia história da arte. Queria trabalhar com museu. Meu pai ficou doente. Conta, remédio, exame, eu larguei. O dinheiro decidiu por mim. Dinheiro, Bruno repetiu com uma frieza amarga. Sempre decide. É a única língua que todo mundo fala sem errar. Ele encheu outra taça e empurrou na direção dela. Larissa hesitou. Bebe, ele ordenou baixo. Beber sozinho dá azar. Ela bebeu. O vinho era pesado, quente, bom demais para aquele tipo de mesa. Você tem cabeça rápida, Larissa, Bruno falou, prendendo os olhos nos dela.
ela. Você leu o salão, viu o risco, agiu. A maioria congela. Você não. Eu estava com medo. Ela admitiu. Medo é bom. Medo te mantém viva. Quem não tem medo morre por distração. Ele pediu a conta. Quando chegou, um valor absurdo. Bruno nem olhou. Só deixou um cartão preto na bandeja. Levantou. O restaurante pareceu respirar de novo. Os seguranças se organizaram. Bruno abotoou o paletó e virou estátua outra vez. Antes de sair, ele parou perto do ouvido de Larissa. Ela sentiu o cheiro de madeira, tabaco e ar frio. Você salvou seu gerente de uma noite muito ruim. Ele murmurou. Eu não esqueço o favor. E eu não esqueço o rosto. E saiu. Larissa ficou imóvel, encarando o recibo. Na linha da gorjeta, ele não colocou porcentagem. Colocou um número, 5.000, e embaixo, um telefone. A manhã seguinte não teve nada de conto de fadas. Teve cara de ressaca. Larissa acordou no apartamento pequeno, com barulho de ônibus na rua e vizinho batendo porta. A noite anterior parecia um delírio, até ela achar o recibo dobrado. 5.000, aluguel de meses, parte das dívidas, um fôlego. Mas o telefone queimava na cabeça. No trabalho, o clima estava estranho. O gerente, Rafael, tratava Larissa com uma mistura de respeito e medo. Não gritou quando ela chegou atrasada, até ofereceu café. Ele pediu você, Rafael disse com voz presa. Larissa parou. Quem? O Bruno Valença. O assessor ligou. Ele tem reserva hoje às 8 e disse que você é a única que vai atender, sem outras mesas. Só você. Um frio subiu pela espinha dela. Eu não posso. Hoje é aniversário do meu irmão. Eu pedi para sair mais cedo. Rafael olhou como se ela tivesse perdido o juízo. Larissa, você não diz não para Bruno Valença. Se você for embora, nem precisa voltar. Ela ficou presa. Às 8 em ponto, Bruno chegou. Dessa vez, entrou sozinho, com 2 seguranças na porta, olhando o salão como quem mede saídas. Ele sentou na mesma mesa. Parecia cansado. Olheiras, rosto tenso, mas o terno estava impecável, caro, bem cortado. Você veio, ele disse quando ela se aproximou. Eu trabalho aqui, Larissa respondeu, profissional. E o senhor pediu. Pedi. Ele olhou o cardápio sem ler. Eu odeio comer sozinho. A comida fica sem gosto. Senta, senhor. Ontem foi uma exceção. O gerente recebeu um bônus para fingir que não viu. Bruno cortou. Senta. Larissa sentou. Dessa vez, Bruno não perguntou do passado. Falou do presente. Voltou ao dialeto, como se testasse o quanto ela aguentava. Falou de obra que não entrega, caminhão que some, sindicato que aperta. Larissa entendeu o código. Obra era território, caminhão era carga. Sindicato era gente cobrando proteção ou querendo tomar espaço. Por que o senhor está me falando isso? Ela perguntou, baixo, depois de um tempo. Eu sou garçonete. Eu posso ir na polícia. Bruno soltou uma risada seca. Polícia? Metade quer foto comigo, a outra metade quer me prender daqui a 10 anos? Você não vai na polícia, Larissa. Por que não? Porque você precisa de dinheiro. Ele tirou uma pasta fina e empurrou para ela. Larissa abriu. O peito travou. Era um dossiê sobre o irmão dela, Guilherme, 22 anos, viciado em jogo, convencido de que era bom de aposta. Fotos dele entrando em um cassino clandestino, papéis de dívida, assinaturas. Seu irmão deve 40.000 para um grupo perigoso, Bruno disse sem emoção. Eles não cobram com conversa, eles cobram com o hospital. Larissa fechou a pasta com força. O que o senhor quer? Isso é ameaça? Não, Bruno respondeu. Isso é troca. Ele se inclinou. Eu preciso de alguém que traduza reunião, não cardápio. Reunião de gente antiga que fala por ditado, por provérbio, por código. Eu preciso de alguém que entenda a cultura, não só a palavra. Alguém que pareça invisível. Uma mulher servindo café enquanto os homens acham que estão seguros. O senhor quer que eu espione? Ela sussurrou. Eu quero que você ouça. Em troca, eu compro a dívida do seu irmão. Apago. Ele sai livre. E eu te pago 10.000 por mês. Larissa encarou Bruno. Perigoso. Criminoso. Tudo que a avó dela avisou para evitar. Mas ela imaginou Guilherme, impulsivo, devendo para gente que não tem limite. E entendeu que escolha, ali, era luxo. Quando eu começo? Ela perguntou. Bruno sorriu. Dessa vez, o sorriso foi bonito do jeito que dá medo, porque parece armadilha. Agora, ele disse, termina o vinho. Tem reunião no Bexiga à meia-noite. E, Larissa, tira o avental. Você não serve comida mais. Você serve a família. A reunião da meia-noite foi no fundo de uma padaria na 13 de maio, oficialmente fechada há anos. As janelas estavam pintadas. O cheiro era de farinha velha, café forte e charuto caro. Larissa sentou à direita de Bruno. Já não estava de uniforme. 2 horas antes, alguém apareceu no apartamento dela com roupa e maquiagem discreta. Agora ela usava blusa preta de seda, calça
calça bem cortada e salto que fazia barulho no chão. Parecia advogada. Por dentro, se sentia uma fraude. Do outro lado da mesa, estava um homem chamado Seu Salvador, com cara de avô simpático, até você reparar nas mãos. Marcas antigas, dedos firmes apoiados numa bengala. Ao lado dele, 2 sobrinhos em jaqueta de couro, olhando Larissa como se medissem cada respiração dela. Ele dá as boas-vindas, Larissa traduziu, mantendo a voz no lugar. Diz que a noite está fria para esta época do ano. Bruno nem olhou para Salvador. Diz para ele que eu não vim falar do tempo. Vim falar das cargas no porto. Larissa mudou o dialeto, acompanhando a fala diferente do outro lado. Salvador sorriu, dentes amarelados, e começou a falar de família, tradição, respeito. Disse que a fruta estava fresca, mas o fiscal estava com fome. Larissa entendeu. Fruta era droga. Fiscal era gente comprada, mas tinha mais. Salvador repetia uma expressão, o amigo do jardim. Em italiano normal, parecia inocente, mas naquele dialeto antigo, era código para traidor. Cobra. O estômago de Larissa apertou. Ela reparou nos sobrinhos. Um deles mexeu a mão perto da cintura. Não era arma visível. Era um controle pequeno, colocado na mesa como se não fosse nada. O que ele disse? Bruno perguntou baixo. Larissa se inclinou como se fosse completar a água. A boca foi perto do ouvido de Bruno. Ele está armando. Ela sussurrou. Amigo do jardim. Aqui significa armadilha. Ele não está vendendo rota. Ele está vendendo o Senhor. E fiscal com fome não quer dinheiro. Está esperando lá fora. Bruno não mexeu um músculo. Tem certeza? Ele perguntou quase sem abrir a boca. Meu avô contava histórias antigas. Ela respondeu. Amigo do jardim é quem você elimina antes de ele te morder. Bruno fez um aceno mínimo. Então se levantou de uma vez. A cadeira arranhou o chão. Os sobrinhos levantaram também, mãos indo para onde não deviam. Com licença, seu Salvador, Bruno disse em português alto, como se fosse só educação. Minha assistente me lembrou de um compromisso. Parece que a fruta está madura demais para o meu gosto. Salvador estreitou os olhos. Você vai embora. Você me desrespeita. Prefiro desrespeito do que algema. Bruno respondeu, frio. Ele segurou o braço de Larissa. Anda. Eles saíram pelo fundo. A frente da padaria explodiu em luz e gritos. Polícia! Ninguém se mexe! A batida. Eles já corriam pelo corredor estreito. Bruno colocando o corpo na frente de Larissa. Um carro preto esperava com o motor ligado. Entraram no banco de trás e o motorista acelerou, pneu cantando no asfalto molhado. Dentro do carro, o silêncio era pior do que tiro. Larissa puxava o ar como se tivesse corrido quilômetros. Eles iam prender o senhor, ela disse quase chorando. Ou me matar. Salvador joga dos 2 lados. Bruno respondeu. Ele pegou a mão dela. A mão dele era áspera, firme, como se afirmasse posse. Você tem ouvido bom, Larissa. Muito bom. Eu quero ir para casa. Ela sussurrou. Eu não aguento isso. Eu sirvo massa. Eu não fujo da polícia. Bruno se aproximou e o cheiro dele cobriu o dela. Perigo e perfume caro. Você não é mais garçonete, ele disse baixo. Você é a única pessoa nesta cidade em quem eu confio. E eu cuido do que é meu. Ele não beijou, não fez cena. Fez algo mais silencioso, mais definitivo. Soltou o prendedor do cabelo dela, deixando cair como se selasse uma mudança. Leva a gente para o prédio, Bruno ordenou ao motorista. Ela não volta para casa hoje. 3 meses passaram. Larissa Duarte sumiu do mapa do Bela Forte. No lugar dela apareceu uma mulher que usava roupa cara como armadura e falava dialeto com precisão de diplomata. As dívidas foram pagas. O irmão, Guilherme, estava numa clínica boa no interior, bancado por um patrocinador anônimo. Ela tinha dinheiro, segurança, status e tinha uma jaula. O apartamento de Bruno era um forte, elevador com senha, câmera, gente armada no corredor. 2 seguranças, Ramon e Caetano, ficavam sempre perto. Bruno aparecia para jantar, puxava Larissa para reuniões, depois desaparecia no escritório onde ligações terminavam destinos. Numa terça chuvosa, o vidro rachou. Bruno voltou ferido, sangrando. Se recusou ao hospital. Larissa costurou o corte com mãos tremendo, enquanto ele mandava ela falar no dialeto para manter a cabeça no lugar. Quando terminou, a tensão e o medo viraram algo que nenhum dos dois conseguia fingir que era só trabalho. No dia seguinte, a bolha estourou. Larissa foi ao mercado, uma das poucas liberdades que tinha, com Ramon seguindo a 10 passos. Ela escolhia laranja quando um homem de casaco encostou no ombro dela. Desculpe,
Desculpa, Larissa disse automática. Olá, Larissa, o homem respondeu. Ela levantou o olhar. 40 e poucos anos, rosto marcado. Ele mostrou uma identificação. Delegado Fábio Nogueira, do crime organizado. O sangue de Larissa gelou. Ela olhou para trás. Ramon estava distraído por um segundo. Eu não tenho nada para falar, ela disse, virando o rosto. Nós sabemos da clínica, Fábio respondeu. Seu irmão, lugar caro, pagamento por empresa ligada ao Valença. Ele se aproximou. A gente tem áudio da padaria. A gente sabe que você estava lá. Isso te coloca dentro e dá cadeia pesada. Eu só traduzo, Larissa gaguejou. E seu irmão só joga, né? O delegado sorriu sem humor. Aqui vai o acordo. Você usa um gravador. Você pega Bruno falando de um crime específico. Você faz isso, você e seu irmão somem. Identidade nova. E se eu não fizer? A gente entra na clínica, acha coisa errada no quarto do seu irmão. E se não achar, a gente acha. Ele vai preso. Você vai presa. Larissa sentiu o mundo girar. O delegado colocou um cartão dentro da sacola dela. Você tem 2 dias. Pensa no seu irmão. Larissa voltou para o prédio como se andasse dentro de neblina. Ramon abriu a porta. Boas compras, senhorita. Ela olhou para ele e depois para o apartamento que parecia luxo, mas era cadeia. Bruno estava na varanda, segurando 2 taças. No rosto dele, um calor raro. Eu senti sua falta, ele disse. Larissa sentiu o cartão na sacola como se fosse um tijolo. Ela estava em cima de uma armadilha e alguém ia puxar a alavanca. Os 2 dias seguintes foram um inferno silencioso. Larissa mal comia, assustava com qualquer vibração do celular. Bruno percebeu. Ele percebia tudo. Você está quieta, ele disse no jantar. É o Guilherme? Não, ela mentiu. Só dor de cabeça. Bruno olhou por alguns segundos e então sorriu de um jeito quase leve. Tenho uma surpresa. Hoje tem festa italiana no Bexiga. Rua cheia. Barulho. Gente, é seguro. Seguro? Ela perguntou. Comigo sempre, ele disse. Foram de carro blindado. O Bexiga parecia um mar de luzes vermelhas, brancas e verdes. Cheiro de doce frito e linguiça no ar. Muita gente na rua. Por 1 hora, eles fingiram normalidade. Bruno comprou um doce para ela. Ganhou um brinquedo numa barraca, depois de encarar o dono até o homem entregar. Andaram com as mãos dadas, seguranças abrindo caminho na multidão. Mas a noite não era só diversão, era reunião. Entraram num restaurante esvaziado para eles. No jardim interno, chefes e representantes estavam sentados para dividir espaço e resolver rancor. Larissa não estava com gravador. Ela tinha jogado o cartão do delegado fora. Sentou ao lado de Bruno. Fumaça subia. Ego e ameaça ocupavam o ar. Do outro lado estava um homem que ela ainda não conhecia. Renato Açougueiro Moreira. Jovem, exibido e com ódio de Bruno. Valença trouxe a mascote. Renato falou com desprezo. Ela faz truque? A mão de Bruno apertou a taça. Ela fala melhor do que você, Bruno disse. E tem mais honra. Renato riu. Honra? Estão dizendo que você ficou fraco. Que você paga dívida de viciado no interior. Larissa travou. Como ele sabia? Bruno ficou com o rosto vazio. Cuidado, Renato. Renato mudou o jeito de falar. Entrou num dialeto sujo e rápido, proposital, para confundir. Cochichou com um aliado, rindo. O lobo dorme com a ovelha. E completou mais baixo, mais rápido. Larissa fez o cérebro trabalhar como faca. Pegou palavras soltas. Uma delas caiu como martelo. Fogos. Outra. O lobo morre. Quando os fogos começarem, o lobo morre. Renato levantou a taça. A paz. Bruno foi levantar a dele. Não! Larissa gritou. Ela bateu na taça de Bruno. Vinho derramou na toalha branca, manchando como sangue, e o salão explodiu em gritos e cadeiras arrastando. Armas apareceram em mãos que não tremeram. Ela está louca, Renato gritou. Ela atacou o chefe. Ele vai matar você. Larissa gritou para Bruno segurando na lapela dele. Quando os fogos começarem, não é veneno, é o momento. É emboscada. Bruno olhou para Larissa e depois para Renato. Nesse exato segundo, o primeiro fogo estourou lá fora. Ao mesmo tempo, um garçom atrás de Bruno largou uma jarra e puxou uma arma pequena. O barulho do fogo escondia o clique metálico, mas Bruno já estava se movendo. Ele acreditou em Larissa. Bruno empurrou a mesa com força, prendendo Renato contra a parede. Girou e segurou o pulso do garçom no instante em que o disparo saiu. O tiro, que era para a cabeça de Bruno, atingiu um espelho e estourou vidro para todo lado. O caos veio. Seguranças revidaram. Gente gritou. Fumaça subiu. Copos caíram. Nada ficou limpo. Abaixa! Bruno berrou, jogando Larissa no chão e cobrindo com o corpo.
Vai! Ramon gritou. Bruno puxou Larissa. Correram pela cozinha e saíram no meio da festa, onde as pessoas aplaudiam fogos, sem imaginar o que tinha acontecido a poucos metros. Não dá para usar o carro, Bruno gritou por cima dos estampidos. Vão fechar rua. A gente precisa sumir. Para onde? Larissa chorou. Eles sabem onde você mora. Bruno estava com os olhos selvagens. Não para minha casa, para a sua. Eles entraram no metrô e se misturaram a turistas e famílias indo embora. Mas Larissa viu algo que Bruno não viu. No fim do vagão, um homem de casaco claro lia um jornal. Delegado Fábio Nogueira. E ele sorria. As luzes do metrô falharam. O trem rangeu. Homens começaram a se aproximar. Bruno puxou a alavanca de emergência. O vagão virou confusão. Ele arrastou Larissa pela porta do operador e os dois foram para a área de manutenção, correndo no túnel escuro até achar uma saída por uma escada de serviço. Subiram e saíram numa rua lateral. Bruno encostou numa parede, respirando mal. A camisa estava escura. Os pontos tinham aberto. A gente precisa de carro, Larissa disse desesperada. Bruno piscou, como se o mundo estivesse longe. O único lugar onde eles não vão, ele murmurou e desmaiou. Larissa não chamou ambulância. Não chamou táxi. Ela roubou uma van de entrega parada perto de um mercadinho, colocou Bruno no banco do passageiro e dirigiu para o lugar mais improvável, uma igreja velha, de tijolo, que ela não via havia anos, na Muuca, igreja de São Miguel. O avô dela tinha ajudado ali. O padre Augusto, era idoso, quase cego, e devia um favor para a família dela, um favor de décadas. Larissa bateu na porta da casa paroquial às 2 da manhã. Quando o padre abriu, com o olhar cansado, Larissa falou no dialeto, como se puxasse uma corda antiga. Padre, a gente precisa de abrigo. O padre olhou Bruno, olhou Larissa, e não fez pergunta, só abriu mais a porta. Eles esconderam Bruno no porão da igreja. Nos dias seguintes, a cidade ferveu com boato, tiroteio, traição, caçada, dinheiro travado, gente se mexendo no escuro. Larissa ficou ali, trocando curativo, fazendo sopa, segurando Bruno para ele não se perder. No silêncio, sem terno, sem carro, sem postura, Bruno ficou mais humano. Por quê? Ele perguntou numa noite, a febre baixando. Você podia ter me deixado, podia ter feito acordo com o delegado. Eu não faço acordo com traidor, Larissa respondeu, descascando uma maçã. Eu destruí sua vida, Bruno disse baixo. Você queria trabalhar com arte. Agora está escondida num porão. Larissa deu de ombros, cansada demais para drama. Minha vida já era apertada. Eu só era invisível. Você me viu. Bruno olhou fixo para ela. Eu não só vi, eu ouvi. Você é a única pessoa que fala a verdade na minha cara. Ele tirou do bolso um anel pesado, com símbolo discreto. Se eu morrer, ele disse colocando na mão dela. Você leva isso para um homem de confiança. Ele te protege. Larissa fechou os dedos e devolveu o anel para ele. Você não vai morrer, porque a gente vai tomar de volta. Tomar o quê? Tudo. Larissa passou a madrugada fazendo o que Bruno sempre fez. Ler o tabuleiro, não o barulho. Reviu cada conversa, cada provérbio, cada pausa. Renato não queria só matar Bruno. Queria herdar o espaço e queria fazer parecer paz. Padre Augusto trouxe um telefone antigo e uma sala pequena nos fundos. Larissa fez ligações na ordem certa. Um parente distante que ainda falava o dialeto. Uma tia que lembrava quem ainda respeitava certas regras. E um amigo da faculdade que sabia puxar registro público sem chamar atenção. Ela não buscava arma, buscava papel, permissão, empresa de fachada, ligação de dinheiro entre gente oficial e gente criminosa. Quando amanheceu, ela tinha um punhado de provas e um plano simples: exposição. Se Renato queria coroa, ela faria ele usar vergonha em público. No quinto dia, Larissa ligou. Não para os homens de Bruno. Estavam comprometidos. Ela ligou para um número que Renato tinha deixado num cartão, cheio de arrogância, e marcou o encontro no lugar mais público possível, Estação da Luz, em horário de pico, debaixo do relógio. Bruno discutiu, ainda fraco. Isso é suicídio. Não, Larissa respondeu, ajustando uma gravata simples nele, comprada em loja barata. Isso é política. Você me ensinou a ler o salão. Agora deixa eu falar. Às 5 da tarde, debaixo do relógio, Renato apareceu, sorrindo, com o delegado Fábio ao lado. Larissa deu um passo à frente. Eu enviei os documentos hoje de manhã, ela disse. Pagamento, lista, número, tudo. O sorriso do delegado vacilou. Renato mandou os homens avançarem, mas Larissa virou para os seguranças antigos e falou no dialeto, chamando de vergonha um chefe que anda com autoridade nas costas. Os homens hesitaram. Ninguém gosta de servir rato. O delegado perdeu o controle e puxou arma. Bruno, mesmo fraco, foi rápido. Enfiou uma caneta no ombro do homem, no ponto certo.
A arma caiu no chão. Bruno encostou perto de Renato, frio. Acabou. Agora vão decidir o que sobra de você. Larissa soltou o ar, tremendo, e olhou para Bruno. Eu não sou chefe, ela disse. Eu sou só a tradutora. 6 meses depois, o Bellaforte fechou para um evento privado. No fundo, a mesa estava posta para 2. Uma garrafa de Nero d'Avola respirava sobre a toalha branca. Larissa sentou na cabeceira, vestido azul escuro, sem avental, sem invisibilidade. Bruno sentou à direita dela, recuperado, mas com uma leve marca no jeito de andar. Lembrança de quando o lobo quase caiu. Um garçom novo se aproximou, tremendo com a carta de vinhos na mão. Senhor, senhora, temos Chianti. Bruno olhou para o rapaz e viu medo de verdade. E pela primeira vez, sorriu como gente. Calma, ele disse. A gente não morde, a não ser que o vinho venha errado. Larissa riu e cobriu a mão dele com a dela. Guilherme estava limpo, trabalhando de verdade. As dívidas tinham virado lembrança. Ela não era mais sombra, ela era a conselheira. A voz que faz o rei entender o que ninguém mais entende. Ao idioma dos fantasmas, Bruno brindou. Aos amigos do jardim, Larissa respondeu tocando a taça. Eles beberam. O gosto era de amora, terra e sobrevivência. Lá fora, São Paulo seguiu como sempre, sem saber de monstros e coroas sentados no fundo de um restaurante. Mas ali dentro, tudo era entendido, sem precisar dizer demais. Porque num mundo onde silêncio vale ouro e palavra pode matar, Larissa provou que a arma mais perigosa não é uma pistola, é entender o que ninguém entende. Se essa história te prendeu até aqui, assista até o final. Deixe seu like e escreva nos comentários. Entender é poder. Se inscreva no Dose de Conhecimento e compartilhe com alguém que gosta de histórias cheias de tensão e viradas. E me diz, o que você acha que aconteceu com o delegado Fábio Nogueira depois disso?